Estamos de regresso à Comissão Executiva, estamos reunidos a debater o desemprego jovem, que soluções e caminhos para esta geração. E estávamos precisamente a falar do Dia da Mulher, das mulheres mais qualificadas, mas também dos recibos verdes. Dos recibos verdes. Quanto aos recibos verdes, eu julgo que vale a pena fazer uma reflexão sobre porquê é que Portugal tem um número gigantesco de recibos verdes. E porque maldade intrínseca de alguns empregadores, pois haverá, mas isso não é uma explicação de fundo. A explicação de fundo é que, de facto, o nosso país é um país que apostou naquele modelo, que é o modelo que os ideólogos neoliberais pregam para um país subdesenvolvido e da periferia, que é o modelo de que só podemos ter uma economia estável com trabalhadores instáveis e amedrontados. E, portanto, se eles estiverem com a lei do chicote mal pagos e com o risco permanente de perder o emprego, é que produzem. Este ideário que os neoliberais pregam para os outros países, mas não para os seus próprios, de facto torna apetecível uma forma de contratação completamente precária que transforma as pessoas em escravos, que assim devem ser chamados. Mas pergunto, é preferível o recibo verde ou é preferível não, essa o desemprego? Essa é a teoria que nos leva a aceitar a espiral a caminho do fundo. Quer dizer, os senhores trabalham 8 horas por dia. Porquê é que não a trabalham? Aceitam trabalhar 10 horas, porque mais vale ter 10 horas e um emprego não ter nenhum. Porque na China trabalham 16. Portanto, um dia destes nós estamos a fazer comparação com a escravatura pura e simples. Porquê é que as pessoas não aceitam ser escravos, mas ao menos poderem comer, porque no país tal há escravatura e eles ao menos comem? Quer dizer, isso não é aceitável, essa lógica. Essas situações devem ser divididas porque o recibo verde é um trabalho precário e o contrato é um vínculo mais certo, mais forte com o trabalhador? Ou essas situações repetem-se, quer nos contratos, quer nos recibos verdes? Há recibos verdes? Não, é muito simples. Para o mesmo posto de trabalho, um trabalhador contratado sem termo, se receber em média 1.000, um trabalhador a prazo recebe em média 740 e um trabalhador recibo verde recebe em média 550. Portanto, para uma economia cuja lógica é a utilização intensiva de mão de obra pouco qualificada e baratinha, isto é um ótimo sistema. Mas é evidente, para um país progressivo, este modelo não serve. Agora, se nós não criamos economia e começamos a atarrachar com medidas burocráticas, isto é, se vamos à sombra que está torta, de uma vara que está torta, e nós pretendemos endireitar a sombra e não a vara, o resultado disso, muito provavelmente, é empurrar ainda mais um grande número de relações laborais e de natureza económica para a zona da economia informal e atípica, que neste momento já representam um número gigantesco de 25%. Não resolvemos problemas nenhum, porque não atacamos a gênese do problema. E eu volto à questão. A gênese do problema é, independentemente do quadro internacional, Portugal tem condições para ser um país desenvolvido, progressivo, avançado. Tem condições de partida, tem dos melhores trabalhadores do mundo, tem bons empresários também, tem de facto, o que é preciso é uma orientação estratégica diferente. E nós estamos a navegar à vista, feitos tolos, sem nenhuma perspectiva para onde é que devemos orientar o essencial das nossas forças e a fazer aquilo que a senhora Angela Merkel e os seus aliados nos mandam fazer. Essa fita que o engenheiro Sócrates tem feito sistematicamente, que é, na véspera, vamos ter agora uma fotografia na concertação social, que é o engenheiro Sócrates, com o representante da CIP de um lado e o da UGT do outro lado, a dizer, estamos de acordo em aprovar essas medidas. Quais são as medidas? Elevação da idade da reforma, facilitação ainda mais dos despedimentos, embaratecimento ainda mais dos custos salariais, que é exatamente a direção oposta para onde a gente deve caminhar. Perguntar, Hélder, esta é a sua opinião? É exatamente a direção oposta para onde nós devemos caminhar, ou o mercado de trabalho mudou como o mundo e nós precisamos de mais flexibilização, precisamente para termos mais emprego? Sim, nós não podemos esquecer a realidade em que vivemos. Isso é uma coisa objetiva, não é? Portanto, de facto, estamos perante um processo de globalização. E, de facto, eu, quando olho para o passado, em determinadas circunstâncias, tomamos boas decisões e, outra vez, tomamos más decisões. Eu conheci muita gente que tinha essa capacidade de, apesar de tudo, traçar um rumo estratégico para o país. Qual é o rumo estratégico neste quadro? Bem, o rumo estratégico é encontrar as zonas em que, de facto, Portugal deve apostar mais. O problema da formação é um problema importante. Eu pergunto-me, por exemplo, porque é que em determinado momento foi tomada a decisão de extinguir o ensino técnico, com base num preconceito ideológico, que é aqueles preconceitos que aqui o Dr. Garcia Peia, que eu admiro enormemente. Não tenho nada dessa ideia, mas está enganado. Eu sou contra a extinção do ensino técnico. Mas do meu ponto de vista, naquela altura, foi um preconceito ideológico que levou à eliminação, como sabe, não é? E, portanto, e depois também no ensino, em geral, esses preconceitos ideológicos intervieram na forma de estruturar o ensino. Eu pergunto-me, por exemplo, porquê é que hoje o Serviço Nacional de Saúde ainda é um êxito?
infelizmente, provavelmente vai não ser no futuro, mas porque é que o Serviço Nacional de Saúde ainda é um êxito e o ensino não é um êxito? Quem é que tomou conta? Quem foram os interesses que tomaram conta do ensino para evitar que o ensino se adaptasse àquilo que são as necessidades do país? Ainda hoje, todas as modificações que se tendem a fazer no domínio do ensino são imediatamente contestadas por um conjunto de atores que efetivamente dominam esse setor. Que mudanças são essas? O que é que devia mudar já no Eu ensino? devo dizer o seguinte, eu sou claramente a favor daquelas medidas genéricas que a professora Maria de Lourdes Rodrigues pôs sobre a mesa, ao avaliar as pessoas, porque se as pessoas não forem avaliadas, elas não tendem a resolver os seus Avaliação dos problemas. professores, A avaliação dos professores, por exemplo, o alargamento dos horários, os alunos a terem um conjunto de funções que levaram a que eles efetivamente pudessem progredir no domínio da educação física, no domínio da música, no domínio da informática, toda uma série de ações que foram conduzidas no sentido de que a formação fosse mais adequada. Simplesmente, o que aconteceu é que houve grupos que eu agora não posso identificar em pormenor, que foram contra essas reformas. E, portanto, caímos no mesmo. Por exemplo, dar um exemplo, onde ela fez um conjunto de ações no sentido de modificar, inclusivamente limitar um pouco aquilo que é... nós gostamos de toda a gente ganhe bem, não é? Toda a gente gosta de ganhar bem. Mas se abrir um concurso para professores, quando eles ganhavam menos do que ganham atualmente, quantas pessoas é que apareceram para ser professores? E a partir do momento em que se o CUP tem esse lugar, as reivindicações vão para lá do que é possível. E, portanto, quem é que está a ser prejudicado nessa altura? São aqueles que estão no desemprego. Os sindicatos, volto a dizer, defendem fundamentalmente os que estão no emprego e não os que estão no desemprego. Eu podia dar imensos exemplos. Não são sócios, não são são sócios. Vamos olhar então para estas medidas. Estágios. Os estágios profissionais, os estágios não remunerados, vêm ou não melhorar o emprego em Portugal? Tânia, esses estágios só fazem sentido se forem feitos de acordo com um plano integrado, que não é o caso. Não é o caso. Esses estágios já foram anunciados, portanto, esses estágios, inclusivamente, já deviam estar em vigor neste momento e ainda não estão. Mas o problema para mim não está, é que os estágios vão na linha do tal modelo que se pensava ter para os jovens, que era, após a licenciatura, nós vamos proporcionar-lhes trabalho. Esta é a gestão das expectativas. O problema é que o modelo organizacional alterou-se e, neste momento, aquilo que os jovens que estão a sair da universidade deveriam estar preocupados não era em arranjar emprego, era criar o seu próprio emprego. Era criar o seu emprego. E, portanto, aquilo que nós continuamos a assistir é que os jovens não estão preparados para esta realidade. E, portanto, aquilo que nós devíamos fomentar mais era o tema do empreendedorismo. Repare, Portugal, há poucos dias atrás, há umas semanas atrás, foi elogiado muito pelo facto de ter aumentado o número de investigadores sobre a população em geral, ficando com um rácio acima da União Europeia. Ora, mas o que é que isso a mim me interessa? Como português, se nós depois descalculizarmos estes números e chegarmos a esta realidade. Há 45 mil investigadores em Portugal, 30 mil dos quais nas universidades. O resultado desse trabalho foram o registro de apenas 90 patentes no European Patent Office. Então nós estamos a pagar aos investigadores para fazerem 90 patentes. É isto que o tecido empresarial, a economia portuguesa vai beneficiar dessa investigação? Há qualquer coisa que não está bem. Quando a Tânia há pouco me falava, Francisco, você deu ideias, todos os dias eu ouço ideias à minha mesa, quando faço os meus programas.